Só um minuto. Compartilhar. Pronto. Deixa eu só ver se está tudo ok. Está gravando? Ok. E agora eu vou para a parte 3 da aula. Tá? Bem, agora a gente vai falar sobre o seno e o cosseno, que é a soma ou a diferença de dois números reais. Então, é aquela fórmula, né? Cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A mais B, seno de B mais C. De A mais B. A menos B, tá? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, o que a gente entende aqui? Eu tenho uma circunferência trigonométrica, os pontos P, que é cosseno de A, seno de A, tá? Que está batendo aqui. E Q, que é o cosseno de B, e o seno de B. Essa relação aqui do triângulo, né? Então, eu tenho dois arcos que eu estou somando. Então, utilizando a circunferência, a gente pode determinar qualquer número real A e B. Por isso que eu tenho aqui, por exemplo, cosseno de A menos B é igual cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A menos seno de B. Quando eu tenho cosseno aqui for negativo, aqui será positivo. E quando aqui for positivo, aqui será negativo. E vou escrever da mesma forma, cosseno de A vezes cosseno de B, seno de A e seno de B. Essa fórmula daqui, ela foi definida, né, como a gente pode ver, peraí que teve um problema aqui. Bem, que mostra, né, a circunferência trigonométrica de dois pontos. Né? Então, a gente calcula a distância entre os dois pontos, né? E aí a gente utiliza a lei dos cossenos aplicada a esse triângulo aqui, que é, eu vou usar a fórmula da distância, d ao quadrado, cosseno de A ao quadrado, menos cosseno de B ao quadrado, seno de A, seno de B. E aí eu vou usar a lei dos cossenos, né? O cosseno de A e o seno de B, vou fazer essa conta que vai dar isso daqui, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, a gente vai usar essa função, né? Então, desenvolvendo os quadrados, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, ó. Mais o segundo ao quadrado, cosseno de B ao quadrado, mais quadrado do primeiro, seno de A ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes seno de A e seno de B, mais o seno de B ao quadrado. Né? É igual a 2 menos 2 cosseno de A menos B. Ou seja, 1 mais 1, 2, menos 2. Aí isso aqui é uma equação. E aí eu vou separando e resolvendo esse problema aqui, eu vou chegar nessa fórmula aqui, né? Cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de B cosseno de B. Ou seja, a gente tem a soma de arcos de seno e de cosseno, através da dedução dessas fórmulas aqui de Pitágoras, né? Voltando aqui, eu tenho um ângulo, eu posso estar somando, né? Arcos, um ângulo aqui e um outro ângulo aqui. E aí eu deduzo que é a soma de arcos, que é uma das propriedades da trigonometria, que ajuda na montagem das funções, né? Em resumo, né, a partir daquelas relações, eu separei aqui o resumo das fórmulas. Cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Cosseno de A mais B é a mesma coisa, ó,
O que muda é o sinal. Então, se aqui é negativo, aqui fica positivo quando for cosseno. E quando for seno, não. Aqui fica positivo, se aqui for negativo, aqui fica negativo. Então, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Tá? Então, essas fórmulas aqui é bom saber. Mas à medida que vocês fizerem exercícios, vocês vão aprender, tá? E aqui o gráfico das funções trigonométricas, né? O gráfico das funções trigonométricas são assim. Aqui é o seno, a função seno de x, né? E aqui é a função cosseno de x. Existe uma diferença, né? O seno de x, ele passa no eixo zero, ou seja, ó, o seno de zero, né? O seno de zero é zero, tá aqui, ó. O cosseno de zero é 1. Por quê? Essa é a variação de 1. A medida é 1, ó. Por causa da relação trigonométrica da circunferência, tá? O círculo trigonométrico é esse aqui, ó. Ele mede 1. Quando é tangente, a tangente tem esse comportamento aqui, e que pode ter esse aqui também, tá? Que é uma reta que vem até aqui. Então, o gráfico da função trigonométrica tangente é essa. E de seno é essa, e de cosseno é essa. Ok? Só um minutinho. Vou voltar aqui. Gravação.